Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros, mais uma vez aqui dando continuidade ao nosso segundo curso da formação CCNA versão 7, curso Switch Routing and Wireless Essentials. Vamos começar hoje vendo o capítulo 12. O capítulo 12 trabalha os conceitos das redes sem fio, então a gente vai começar com o tópico 12.1, que é uma pequena introdução às redes sem fio. Então vamos começar a entender um pouquinho sobre os padrões, características, tipos de redes sem fio que existem, né? E vamos começar a dar uma olhadinha aí a partir de agora. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Capítulo 12, redes sem fio. Ao longo dos últimos anos aí, principalmente aí, ao longo vamos botar assim, da última década, cada vez mais as redes sem fio elas estão sendo consolidadas tanto no ambiente residencial quanto no ambiente empresarial, pequenos escritórios, grandes empresas, por conta da questão da mobilidade que é cada vez mais necessária. Então as redes sem fio elas vêm já sendo consolidadas, né, ao longo desse tempo aí, dessa evolução, e elas tiveram uma melhoria, elas tiveram uma consolidação real, né, a partir do momento que elas começaram a conseguir atingir velocidades maiores. Porque até um certo tempo atrás, a gente sempre tinha aquela preferência pelas redes cabeadas por conta principalmente da velocidade. Nas redes cabeadas a gente conseguia velocidade maior. Eu tinha uma rede cabeada, se a gente pegar um espaço de tempo aí até alguns anos atrás aí, onde eu tinha uma velocidade de 100 megabits no padrão Fast Ethernet. E era o que é mais comum, era o mais utilizado dentro das redes locais, dentro das LANs. E as redes sem fio a gente pegava alguns padrões que permitiam no máximo velocidade de 54 megabits por segundo e com problemas de interferência e tudo mais. Porém, ou como eu falei, né, já vem acontecendo essa evolução dos padrões, vem acontecendo essa melhoria das implementações, das características técnicas, né, das redes sem fio, onde nós temos já hoje em WLANs, né, que são as redes sem fio locais, conseguindo velocidades das taxas acima de 300 megabits por segundo, com determinados padrões, determinadas implementações, podendo em alguns casos até ultrapassar. E com isso, as próprias redes sem fio elas realmente se consolidaram cada vez mais no ambiente empresarial, de escritórios, até em casa, por conta dessa possibilidade desse aumento aí. Outro fator muito importante é a questão do uso de dispositivos móveis. É cada vez mais comum, né, as pessoas se conectarem para começar a fazer seus trabalhos usando seus próprios dispositivos, que é o conceito do BioD, até inclusive levando o seu próprio dispositivo para o trabalho, para a escola onde você estuda. Você cada vez carrega mais, usa mais o seu celular, usa o seu tablet, usa o seu laptop, e você precisa de uma conectividade. E aí, para fazer acesso às redes, vocês utilizam as tecnologias de rede sem fio. Então essa questão da mobilidade também, e que é cada vez mais necessário, as pessoas querem cada vez mais ter possibilidade de se deslocar com seus equipamentos, de utilizar os seus equipamentos conectados nas redes, aonde quer que a gente vá, por exemplo. Isso causa essa disseminação da rede sem fio. Outro fator bem importante também, que ajuda muito, né, na implementação e na escolha pela adoção de redes sem fio dentro de empresas, é o fato do próprio custo. Quando eu estou fazendo imagina que eu preciso montar uma rede e vários computadores dentro do meu escritório, dentro da minha empresa. Em algumas situações eu vou ter que passar aquele monte de cabo. Vai ter lugar que eu não vou estar conseguindo passar cabo. Tem lugar que se eu passar o cabo pode dar problema de interferência por conta de estar perto de transformador, de rede elétrica, algo assim. Se eu implementar a rede sem fio, eu estou cortando o custo. Eu não preciso do custo do cabeamento, não preciso do custo da conectorização. Eu tenho um meio de transmissão que é o ar. A rede sem fio, o dado está trafegando por onde? Pelo ar, através da propagação de ondas de radiofrequência. Então eu consigo reduzir o custo muitas vezes de implementação, eu consigo melhorar a realocação de funcionários. Então se eu tenho um funcionário que está com uma determinada sala, ele pode se deslocar para uma outra sala se eu tiver uma cobertura, uma amplitude do meu sinal chegando aonde eu preciso. Eu vou poder colocar a pessoa para trabalhar, para fazer uso
dos seus equipamentos em qualquer lugar que tiver aquela cobertura. E mesmo se não tiver, às vezes é mais simples eu conseguir implementar um repetidor de sinal para amplificar a amplitude do sinal, para que o sinal de radiofrequência emitido pelos equipamentos onde a gente vai se conectar, eles possam chegar mais longe, do que eu simplesmente tentar começar a passar um monte de cabo. Às vezes precisa quebrar a parede, furar a parede, passar tubulação. Então a gente tem essa facilidade também com a implementação das redes sem fio. Os tipos de rede sem fio, nós temos aí aqui 4 tipos, começando com o WPAN. WPAN são as redes sem fio que a gente chama de área pessoal, né? Por conta de eu estar com uma dispersão geográfica pequena. Então eu vou estar montando ali somente os meus dispositivos, um celular para outro celular, um para outro notebook, acessando a minha impressora para poder imprimir, aquelas caixinhas de som que são bem comuns, né? A gente bota o celular para tocar, conecta numa caixinha de som via Bluetooth e a caixa de som está lá tocando a música que eu coloco lá no meu telefone celular. Então são redes pequenas, bem pequenas, com distâncias geográficas, digamos assim, aonde eu estou vendo, inclusive, né, numa área de 6 a 9 metros, e utilizando tecnologias Bluetooth e Zigbee. Tá? Então são redes que geram aí uma configuração dentro do padrão 802.15, aqui já é uma característica técnica de um determinado padrão, então 802.15, e a frequência de rádio que essas redes trabalham são 2.4. Já as WLANs, né, são as redes locais utilizando a tecnologia de rede sem fio. Então aqui eu já tenho uma rede que vai ter uma cobertura um pouco maior, a gente pode botar em torno de 90, 100 metros, eu consigo ter uma amplitude desse sinal. Normalmente eu vou ter a figura de um ponto de acesso ou um roteadorzinho em casa. As nossas conexões em casa é muito comum, né? O nosso provedor vai lá, coloca um roteador com as antenas para prover o acesso da rede sem fio. Aquele sinal vai ser propagado e eu vou conseguir conectar os meus dispositivos naquele ponto de acesso. Então a gente pode inclusive chamar esse tipo de rede sem fio, que é uma WLAN, que é uma rede sem fio com infraestrutura. Normalmente essas redes são baseadas no padrão 802.11 e trafegam nas frequências 2.4 GHz ou 5 GHz. Então eu vou ter os equipamentos conectados, todos eles, utilizando interfaces de rede, utilizando placas de rede que trabalham no padrão 802.11, que é a implementação de rede sem fio para redes locais, e transmitindo na frequência 2.4 ou 5 GHz. Aí vai depender da variação desse padrão 802.11, para saber em qual frequência que vai estar alocada aquele sinal. O que é uma frequência? Digamos que a frequência ela é a estrada por onde aquele dado vai trafegar pelo ar. É como se eu tivesse um canal pelo ar aonde o dado está trafegando. Então, para que um equipamento consiga enxergar o que o outro equipamento está transmitindo, eles precisam estar nessa mesma estrada, eles precisam estar nessa mesma frequência, tá? No mesmo pedaço, digamos assim, né, do ar em que o dado está sendo trafegado. Por isso que há essa padronização e essas frequências para poder permitir o estabelecimento dessa comunicação e fazer com que esses dispositivos consigam se comunicar dentro de uma rede local que utiliza a tecnologia de rede sem fio. As WMANs já são aquelas redes sem fios onde eu tenho uma amplitude geográfica bem maior. Então eu posso, por exemplo, ter uma situação em que eu vou estar numa área metropolitana inteira sendo atendida por uma antena. Então são tecnologias para ampliar mais ainda as redes, né? Existem inclusive já políticas públicas para poder levar internet a cidades pequenas, interior, através de tecnologias como essa. Então, para eu atender uma área geográfica maior, como por exemplo uma área metropolitana de uma cidade. Já as WMANs são as redes de longa distância. Então eu tenho redes sem fio de longa distância. A área geográfica é extremamente maior, então exemplo aqui no próprio mapa. Utilizam frequências específicas e licenciadas, então para poder transmitir nessa frequência não é simplesmente eu pegar, como eu tenho lá um WLAN, em que eu vou na minha casa, na minha empresa, monto a minha rede sem fio, vou trabalhar em frequências que não tem problema nenhum a nível de regulação, de regulamentação. Já as WMANs não, eu tenho esse tipo, então eu tenho comunicações
nacionais, globais. Então eu amplio aquela comunicação, por exemplo, posso utilizar via satélite para uma amplitude geográfica muito maior. Então eu tenho transmissões via satélites fazendo a interconexão desses pontos. As tecnologias sem fio, então nós temos o próprio Bluetooth, que é utilizado muito nas WSPANs, né? Então aqui, ó, 802.15 é o padrão que regulamenta o Bluetooth. Temos o Bluetooth com baixa energia, o Bluetooth que suporta tecnologias ponto a ponto, otimizado para streaming de áudio. Então são algumas implementações que nós temos no Bluetooth. O Bluetooth, esse padrão 802.11.15, que é para WPAN, ele vai suportar, ele faz o processo de aparelhamento de dispositivos e pode suportar distâncias de até 90 metros, tá? Mas às vezes é meio complicado a gente conseguir distâncias grandes com o Bluetooth. Ele é mais indicado para distâncias pequenas, por mais que possa ter comunicação de distâncias até 90 metros. A maioria dos telefones celulares, notebooks, todos eles já vêm, tablets, grande maioria hoje, né, já vem com conexões e já vem com disponibilidade desse padrão embutido para a gente poder fazer estabelecimento de alguma comunicação, de alguma conexão quando necessário. O WiMAX já são tecnologias onde a gente utiliza antenas parecidas com essas antenas que a gente vê hoje de telefone celular espalhado nas cidades. Então o WiMAX ele vai ser uma alternativa a uma ligação de internet via banda larga, utilizando tecnologias DSL ou tecnologias de internet a cabo. Então o WiMAX ele permite eu ampliar e disponibilizar um sinal de internet para dentro de uma determinada área com velocidades razoáveis, onde eu vou atender uma demanda de até 50 km aproximadamente, com uma velocidade próxima ou idêntica, ou seja, na mesma velocidade em que eu trabalho tecnologias de banda larga tipo DSL ou internet a cabo, numa conexão que a gente tem residencial, né? Residencial na própria empresa, tudo isso. Então o WiMAX ele também surge como uma alternativa para a gente prover um acesso de redes sem a implementação de cabeamento, aonde eu vou ter uma conexão de certa qualidade e de certa velocidade aceitável, com boas velocidades me atendendo aí dentro de uma área geográfica. Utiliza o padrão 802.16, tá? A gente vai entender um pouquinho o que são esses padrões daqui a pouquinho. Cada tipo de rede, cada implementação, ela possui um determinado padrão que é o que regulamenta aquelas características daquela transmissão, é o que regulamenta as especificações técnicas dos dispositivos que vão se conectar naquele tipo de rede sem fio. Então as placas de rede, por exemplo, como que elas vão ter que ser fabricadas para entender o sinal que é trafegado dentro daquele padrão. Então esses padrões regulamentam isso. O WiMAX ele opera de forma semelhante às redes Wi-Fi comuns, tá? Porém com alterações mais altas, de distâncias maiores, e consegue conectar um número maior de usuários. As torres são, como eu já falei, semelhantes às torres de telefonia celular. Banda larga de celular, e aí o 3G, 4G e o 5G, que já está chegando aí, se consolidando cada vez mais. O 5G tende a trazer uma revolução nos processos de transmissão de dados para telefonia celular, por conta de ampliar velocidades de forma assim bem considerável quando comparados ao que a gente usa hoje, né? Que é mais comum, que é o 4G. Na data de hoje, que eu ainda estou produzindo essa videoaula, o 5G ainda não está implementado plenamente no Brasil, ainda está em fase de discussão, mas isso já deve acontecer a um prazo muito curto, e vai ter a promessa do 5G é você ter uma velocidade muito maior do que o próprio 4G. Então a gente vai ter possibilidade de comunicação, possibilidade de tráfego de dados bem maiores do que o que a gente tem atualmente. E a gente tem dois tipos dessas redes de celulares que vão utilizar tanto para tráfego de dados, voz, vídeo, tudo isso, que é o GSM e o CDMA. A banda larga por satélite ela vai fornecer acesso às redes, vai fornecer, por exemplo, acesso à internet para lugares remotos através de antenas parabólicas. Então imagina que a gente tem uma fazenda, tem uma roça, tem um sítio, e lá não chega internet via cabo, lá não passa cabo, não tem linha telefônica que forneça tecnologia DSL para poder prover internet via essas tecnologias de banda larga.
mas eu quero uma internet lá. Então eu posso estabelecer um enlace via satélite. Vou colocar uma antena parabólica conectando num satélite, que é um satélite geoestacionário e que uma empresa de internet, um provedor, uma empresa de telecomunicações utiliza para prover o acesso. E eu estabeleço essa comunicação via satélite para poder eu ter acesso às redes. É uma tecnologia um pouco mais cara, ela tem a questão, eu preciso de uma visibilidade entre o satélite e a própria antena, né, para poder estabelecer aquele enlace de comunicação. Então é suscetível a alguns problemas de interferência de acordo com o tempo. Então isso pode acontecer nas transmissões via satélite para poder acesso à rede. Os padrões do 802.11. O 802.11 é o padrão do I3E, que é o Instituto de Engenheiro Eletroeletrônico, e ele regulamenta os equipamentos e as transmissões via rede sem fio, via rede Wi-Fi, neste caso, as tecnologias mais comuns utilizadas para as redes locais. Então nós temos o padrão 802.11, que trabalha na frequência de 2.4 GHz, transmissão de até 2 megabits por segundo. Temos o 802.11 com a variação A, que trabalha na frequência de 5 GHz, e aí nós temos velocidade de até 54 megabits por segundo, pequena área de cobertura, menos eficaz para penetrar nas estruturas dos edifícios. Então um problema para as redes sem fio é a questão de parede, pontos de estrutura que podem bloquear o sinal, a transmissão do sinal, porque se trafega pelo ar, não é? Ele não tem operabilidade com os padrões 802.11b, E e 802.11g, ou seja, são incompatíveis, principalmente por serem utilizados em frequências diferentes. 802.11b, frequência de 2.4 GHz, velocidade de até 11 megabits por segundo, tem um alcance maior do que o 802.11a. Ele tem mais facilidade de conseguir ultrapassar determinadas estruturas para prover o sinal num alcance maior, por isso que ele tem esse alcance maior. 802.11g, também frequência 2.4, e aí já tem uma amplitude de velocidade um pouco maior quando comparado ao B, chega a 54 megabits por segundo. É retrocompatível com o 802.11b, então eu consigo estabelecer conexões de padrões G com o padrão B, tá? Porque ele tem essa possibilidade com capacidade de banda larga reduzida, porque se eu tenho o 802.11g se comunicando com o B, eles vão estar limitados na velocidade do B, tá? Porque se o B limita em 11 megabits por segundo, por mais que o G trafegue até 54, mas nós temos ali uma espécie de, imagina um funil, né? Ele vai afunilar na frequência na frequência que implementa a menor velocidade. 802.11n, e aí já começou a acontecer a revolução das próprias redes sem fio, foi quando as redes sem fio começaram a se tornar mais viáveis, mais consolidadas dentro dos ambientes residencial, dentro do ambiente de escritório. Então, por quê? Ela já começou a trabalhar tanto na frequência de 2.4 quanto 5 GHz, já começou a ampliar as velocidades de 150 megabits por segundo até 60 megabits por segundo, distâncias de até 70 metros, então eu consegui ter velocidades maiores. Então quando aconteceu essa implementação desse padrão, eu tive possibilidade de migrar de uma rede cabeada que trafegava 100 megabits por segundo para uma rede sem fio, onde eu teria menos investimento, menos gasto, e que teria, dependendo da minha área de abrangência ali que eu precisaria ter a minha rede, ia me atender com velocidades bem maiores, inclusive do que a velocidade cabeada. Os APs, né, e os clientes utilizam várias antenas. A gente consegue ver aí muitos APs aí vem com 2, 3, 4, 5, 6 antenas para poder melhorar a questão da tecnologia, compatível com os padrões 802.11a, B e G, com dados limitantes nas taxas, porque aqui eu tenho velocidades maiores e nos padrões anteriores eu vou ter velocidades menores, e aí eu vou estar limitando o tráfego de dados nessas velocidades menores. 802.11ac trafega 5 GHz, eu tenho taxa de transmissão variando entre 450 megabits por segundo até 1.3 gigabits por segundo, que são 1.300 megabits por segundo, usando tecnologia MIMO. Posso ter até 8 antenas sendo suportadas na transmissão, compatível com o padrão 802.11a e N,
com taxas de transmissão limitadas. Por quê? Porque se aqui eu tenho velocidades maiores, eu vou também estar limitando, dependendo da velocidade lá, eu vou estar limitando naquela velocidade. 802.11ax, também trafegando a 2.4 e 5. 2019 é um padrão mais recente, conhecido como High Efficiency Wireless, HEW. Tenho taxas de dados mais altas, capacidade aumentada, posso lidar com muitos dispositivos conectados, melhora a questão da eficiência energética, capacidade de 1 GHz e 7 GHz quando essas frequências se tornam disponíveis. E aí é um padrão mais novo, mais atual, que está chegando aí no mercado. Então esses equipamentos do padrão AX daqui a pouco vão estar sendo consolidados e a gente vai conseguir montar redes sem fio com velocidades maiores ainda e melhores ainda a nível de estabelecimento de conexões. Radiofrequência, o dado pela rede sem fio, ele trafega pelo ar. E como ele trafega pelo ar, é preciso essa especificação de qual a frequência que esse dado vai estar trafegando. Então imagina que nós temos no ar, né, caminhos. Então eu vou ter um gráfico, aqui eu vou ter a minha frequência, né? Então eu tenho frequências 1 GHz, 2, 3, 4, 5. Então eu posso ter dentro de um espectro, né, de um espectro de frequência, vários caminhos. Então eu vou ter um caminho passando por aqui, um caminho passando por aqui, outro por aqui. Então eu tenho várias divisões aonde esse dado vai estar trafegando no espectro de uma frequência. Então é justamente esses caminhos, essas frequências divididas, que vão permitir com que os padrões se comuniquem. Então nós vamos ter, voltando ao exemplo aqui, eu vou ter áreas dessa frequência em que eu vou estar transmitindo ondas de rádio, áreas dessa frequência que vai estar transmitindo infravermelho, área dessas frequências que são para ultravioleta, raio-x, raios gama. Então tudo isso está trafegando por aqui. Por isso essa divisão das frequências. Então se eu tenho, por exemplo, imagina que eu vou ter transmissões a 2.4 GHz. Então vou botar aqui, ó, 2.4. Então aqui eu tenho os equipamentos que estão transmitindo a 2.4. Os equipamentos que vierem a transmitir a 5 vão estar trafegando tudo aqui. Então os que estão a 5 na outra ponta da rede sem fio, está aqui na mesma frequência, eles vão conseguir captar esse dado que está dentro desse exemplo, como se fosse um cano, onde a informação está trafegando. A mesma coisa aqui, os de 2.4 GHz. Então nós temos esses exemplos dessa questão da frequência. Então a frequência ela vai dividir o meio de transmissão, tá? Ou seja, o meio de transmissão é o ar. Ela vai dividir esse meio de transmissão, que é o ar, em vários pedaços, para eu poder estabelecer nesses pedaços canais de transmissão, tá? Pode, por exemplo, é o FDM, né? Divisão de frequência, frequência modulada. A gente tem aí rádio FM. Então nós temos rádio FM. Quem gosta muito de ouvir rádio, eu tenho lá, por exemplo, 100. Eu tenho a outra que trafega a rádio 110. Então na medida que eu vou mudando a sintonização do meu rádio, eu vou pegando rádios diferentes, porque cada uma transmite a sua informação em um determinado espectro de frequência dentro do ar. E as redes sem fio, as comunicações de rede sem fio são a mesma coisa. Então acontece isso. Nós temos o padrão 802.11 BGN e o AX, que transmite a 2.4, e temos o padrão 5 GHz, que transmite na faixa de frequência 5 GHz, que são os padrões 802.11 A, N, AC e o AX. E aqui eu tenho o espectro que ele vai estar trafegando dessa frequência. Então aqui eu tenho os dispositivos sem fio que conseguem fazer essa comunicação dentro dessas ondas de radiofrequência que é transmitido pelo ar, que são transmitidas pelo ar, né? A organização desses padrões, ou seja, são as instituições que regulamentam essas características desses padrões, são as instituições que regulamentam as especificações técnicas desses padrões. E isso serve justamente para poder permitir com que um determinado fabricante, quando vá desenvolver uma placa de rede sem fio, elas seguindo aquela padronização, aquela normatização internacional, vai permitir com que aquele fabricante A, quando coloque a placa no mercado, ela vai conseguir se comunicar com a placa de rede sem fio do fabricante B, por exemplo, porque eles usam as mesmas regras de comunicação, e essas regras são definidas por essas padronizações
que são feitas por essas instituições internacionais. Então nós temos a ITU, União Internacional de Telecomunicações, que regula a alocação do espectro de radiofrequência, órbitas dos satélites através de algumas normas. Então está aqui. Temos o I3E, que regulamenta também os padrões, como por exemplo o padrão 802 para redes locais, redes metropolitanas, onde nós temos o 802.3, que são as redes Ethernet, e temos o 802.11 e as suas variações, que são as redes WLAN, que são as redes sem fio. Então essa é entender um pouquinho esses conceitos, e quem vai trabalhar com rede sem fio vai sempre estar ouvindo 802.11b, eu quero comprar um roteador 802.11a, eu vou comprar uma placa de rede, uma interface de rede sem fio para minha máquina, eu quero comprar essa interface no padrão 802.11a, 802.11n. Ou seja, é essa padronização que vai permitir com que a minha máquina se comunique com o meu AP, por exemplo, com a ponto de acesso lá da minha rede sem fio. Tem que estar na mesma padronização, eles têm que ter padronizações idênticas para poder permitir o estabelecimento dessa comunicação, por conta de aspectos técnicos, velocidade, radiofrequência e entre outros fatores aí que já são implementados dentro dessas regulamentações. Finalizando aqui o tópico 12.1, só faz essa verificação de compreensão. Qual das redes sem fio a seguir geralmente são usadas transmissores de menores potências e curtas distâncias? Rede PAN utiliza Bluetooth para dispositivos pessoais. Quais das seguintes redes sem fios estão especificadas nos padrões I3E e EEE, a gente fala I3E, 802.11 para as frequências 2.4 e 5, e aí são as redes WLAN. WPAN é 802.15, as outras aqui são outras regulamentações, outras padronizações. Então o WLAN, que são as redes locais, utiliza o 802.11 trabalhando nas frequências 2.4 e 5. Qual das alternativas é um padrão 802.1115 WPAN que usa processo de emparelhamento de dispositivo para se conectar? Então nesse caso aqui, utiliza o Bluetooth. 802.1115 é o Bluetooth que faz o emparelhamento dos dispositivos. As pessoas agora, tem muito carro que tem Bluetooth no próprio central multimídia. Então a gente entra com o nosso celular. No primeiro momento a gente vai ativar o Bluetooth lá do carro, do rádio, do sistema de som do carro. Ativa o meu Bluetooth e ele vai fazer um emparelhamento daqueles dois dispositivos. Quando acontecer esse emparelhamento, os dois vão estar conectados e eu vou conseguir, por exemplo, pegar as minhas músicas do telefone celular e transmitir para o rádio do carro. Então ele faz esse emparelhamento. Quais padrões 802.11 usam exclusivamente a frequência de 5? Exclusivamente a frequência de 5. O AC e o A. Qual organização de padrões é responsável por alocar frequências de rádio? Então quem que trabalha frequências de rádio? ITU. Então vamos verificar. Tudo certinho. Então com isso a gente encerra esse tópico 12.1. Na sequência, a próxima aula, vocês vão estar assistindo o tópico 12.2. Até lá e aquele abraço.